A gente tem que falar, lógico, da Argentina, porque Javier Milei publicou um decreto que corta cerca de 5.000 servidores públicos do país. Essa medida impede a renovação de contratos de trabalhadores firmados entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2023. Apesar do governo afirmar que a medida pode resultar em 5.000 demissões, alguns jornais locais apontam o impacto de até 7.000 empregados do Estado. Os órgãos que decidirem não demitir os funcionários devem apresentar uma justificativa ao governo. Você, José Maria Trindade, não dá para falar que as pessoas não sabiam, né? Na plataforma de governo ou na campanha eleitoral, Javier Milei falou sim em enxugar a máquina pública. Tá aí. Não necessário, assunto de primeira linha. Eu insisto muito aqui. Você sabe que jornalista não tem muita habilidade numérica, né? Eu até brinco, se alguém quiser contratar jornalistas e fazer uma dinâmica de grupo, é só passar um monte de conta. Aí quem acertar as contas, você já manda embora. Não, você não serve para ser jornalista, não. Mas eu tenho uma predileção ali para falar do orçamento e insistir. É assim, jornalista não gosta mesmo de confunde milhão com bilhão numa facilidade danada. Mas é porque a área, a atividade humana, né, não é exatamente a atividade exata. Mas o orçamento da União, de 5 trilhões e 500 bilhões, 2 bilhões e 200 bilhões para o serviço da dívida e 2 bilhões para pagar salário. E não sobra nada para investir, quer dizer, está errado. E aí vamos descer. Eu prefiro e gosto muito de descer um pouco a avaliação para os estados e municípios. Um amigo meu foi eleito prefeito, quando ele chegou lá, a folha estava em 87%, ou 87% da arrecadação do município. A lei de responsabilidade fiscal, que foi uma grande lei, criada no governo do ex-presidente FHC. Grande lei, responsabilidade fiscal. Estabelece que é 60% da receita líquida, e já estava em 87%. Aí eu falei, sabe o que você faz? Você chega lá e demite todo mundo. Você chama o advogado, quem pode ser demitido aqui? Todo mundo, absolutamente, 100%. Aí ficam os estáveis. Você chama os estáveis e fala, olha, você vai ser o secretário de Agricultura, você vai ser o secretário de Turismo e trabalha só com eles. Ele achou uma grande ideia, mas como colocar isso em prática? Vem um vereador, empurra a cunhada, ou não sei o quê, vem o outro, não consegue. A política não consegue. Então, assim, o Milei foi eleito sem as amarras naturais da política. Então ele tem autonomia para fazer isso, porque não tem deputado, até porque não tem deputado no Congresso. É a parte frágil do governo dele. Para dizer, olha, coloca meu cunhado aí, coloca minha irmã aí, não tem, né? Então, assim, a Folha é proibitiva no Brasil e imagina na Argentina, onde não há emprego na iniciativa privada. É uma grande iniciativa, porque, por exemplo, dá vigor à proposta dele de fazer o país melhorar. A grande dificuldade dele mora dentro do Congresso Nacional. Pois é, você, Cristiano Beraldo, a Argentina enfrenta problemas fiscais terríveis. Cortar cargos que não são necessários nesse momento me parece que é uma atitude correta, né? Naturalmente, os sindicatos desses cargos ou dessas estatais ou mesmo dessas repartições dizem que não, ameaçam até uma greve geral. Como administrar uma situação dessa, Beraldo? Cortou pouco, né? Certamente há mais cargos a serem cortados e você tem os sindicatos, como lá também, sendo ameaçados de perder a contribuição sindical. Isso vai não tirar a força dos sindicatos, mas vai organizar essa relação. Processo parecido com o que a gente passou na mini reforma trabalhista, inclusive, né? Exatamente. Então vai reorganizar essa relação dos funcionários com os próprios empregadores. Agora, a Argentina tem problemas tão profundos e tão difíceis que não há solução, não há remédio para essa doença que não tenha efeitos colaterais graves. Então, precisa cortar, precisa tomar medidas duras, vai causar muita reclamação, inclusive da sua base de apoio, que foi essencial para que ele se elegesse, mas o importante é que ele plante as sementes corretas. O importante é que o remédio, a dose do remédio que ele está aplicando, de fato, cure essas doenças que foram alimentadas pela esquerda
ao longo de muitos anos. E a gente precisa ver esse governo de Javier Milei dar certo, porque ele será um exemplo nas eleições de outros países da América do Sul, inclusive do Brasil. A gente precisa que ele, desprovido desses compromissos, como citou o Zé Maria, de ter que agradar esse ou aquele, de ter que ficar ali sempre pressionado pelo interesse da próxima eleição, que ele faça o que tem que fazer, porque só assim você muda o rumo de um país. Não dá para ter solução meia boca. Então, que Javier Milei continue firme no seu propósito de corrigir os muitos problemas da Argentina e que a população vai ter que aguentar a bronca, vai passar aí 1, 2, 3 anos de dificuldade, mas depois vai começar a sentir os efeitos positivos de um país que está bem posicionado, está mais leve, com as parcerias comerciais adequadas e com todos os ingredientes necessários para crescer, desenvolver e trazer prosperidade para a sua população. Pois é, inclusive, né, Zé Maria, quando a gente lê uma notícia dessa, eu me lembro daquela frase que você resgatou do Karate Kid, você se lembra? Você poderia até compartilhar com a gente aqui. Situações extremas requerem medidas extremas. É isso, né, Zé? Exatamente. E vou te falar uma história, não se consegue chegar em resultado diferente adotando as mesmas práticas, né? O Macri fez isso, foi eleito com um ímpeto de economia liberal e ficou temeroso, porque não é fácil incomodar, não é fácil quebrar os chiqueirinhos que o Paulo Guedes falava aqui. Olha, vou contar uma história aqui. Eu fui testemunha desde o início ali da equipe de Paulo Guedes, tentando desregulamentar a economia, tentando digitalizar o governo. Olha que resistência. Aí ele me falou o seguinte, que foram criados chiqueirinhos que se alimentam da burocracia. Quanto mais burocracia, um grupo lucra, tem sempre gente lucrando, né? E o Afif Domingos veio para cá, montou uma equipe toda para simplificar, desregulamentar, e nada ia para frente, nada vai para frente, e é difícil, uma luta. É porque cada vez que simplifica, um monte de gente que ganhava dinheiro em cima do governo deixa de ganhar dinheiro. Aí a resistência vem muito pesada. E eu faço um paralelo, ainda que mínimo, entre Collor e o Milei. Eu sou aqui testemunha da história e me lembro do Collor de Mello falando dos Marajás. E mandou embora um monte de gente. A maioria voltou, foi para a justiça e voltou para o emprego, não tinha estabilidade, mas voltou. E os carros? Ele estacionou todos os carros que se viam aos ministérios, todo mundo tinha carro no ministério. O secretário mais mequetrefe lá tinha carro. Collor estacionou todos assim na Praça dos Três Poderes, fez leilão de todos, o que ele chamava de carroça. A indústria automobilística na época não tinha nada a ver com o que se praticava no exterior, né? E leiloou todos os carros. Os apartamentos funcionais, vendeu. Resultado, o Collor foi massacrado, os funcionários voltaram, alguns voltaram, poucos não, mas a maioria voltou a trabalhar. Os carros estão aí todos de novo aí rodando na esplanada dos ministérios, com placa descaracterizada e assim por diante. Não vou entrar no mérito do governo Collor, estou apenas dizendo que ele tentou enfrentar o sistema. E agora vem o Milei, esse super decreto vai cair no Congresso, vai cair porque ele não tem maioria, né? Mas planta a semente do mérito, do debate. O Congresso pode até questionar se pode através de decreto, mas vai ter que entrar no mérito e ter que dar explicações à sociedade se quer ou não uma Argentina aberta, fluente, uma Argentina que recupere o seu prestígio lá de trás. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo, viu? Pois é, agora, Cristiano Beraldo, apesar de vocês enaltecerem esse posicionamento de Javier Milei e as medidas tomadas por ele até aqui, como administrar uma situação dessa? Porque, ok, esse cartão verde da população, as medidas de Milei, tem um prazo, né? Medidas impopulares são sempre impopulares. Como administrar e o que está no radar da nova administração nesse momento? Neto, a gente precisa considerar que Javier Milei foi eleito em razão da sua comunicação.
né? Então ele conseguiu se comunicar com a população argentina de forma a fazer a população acreditar, ou a maior parte da população, a maior parte dos eleitores acreditar que ele conseguiria resolver os problemas que assolam as famílias argentinas. A partir do momento que ele consegue mostrar lógica nas suas ações, que ele consegue mostrar para onde ele quer levar a Argentina, que ele consegue mostrar que os graves problemas deixados pelos governos de esquerda precisam deste tipo de remédio, a população, por mais que sofra, por mais que ela fique ali passando por um momento de apreensão e tal, ela consegue reconhecer que apostou num projeto e esse projeto está sendo executado. Eu acho que este tipo de comunicação ele vai conseguir fazer e ele tem habilidade suficiente para perceber qual é o nível, né, dessa pressão, qual é o nível dessa relação com a população. Vai ter que ser muito habilidoso em relação a isso para que não se tenha na Argentina um motim, uma revolta, uma rebelião da sua própria base de apoio contra os projetos do seu governo. Porque o apoio da população, esta parcela da população, vai ter que pressionar o Congresso para que o Congresso não jogue no lixo todos os esforços e todas as medidas que estão sendo tomadas agora para poder corrigir esses graves problemas. Então é um desafio que Milei terá que administrar com muita habilidade, como eu disse, e saber a temperatura certa de cada momento, saber qual é o próximo passo que ele pode dar sem que a corda arrebente. Você, Cristiano Beraldo e José Maria Trindade, o quanto essas medidas tomadas por Javier Milei podem, de certa maneira, estimular gestores públicos no Brasil a fazer o mesmo movimento, a identificar o tamanho da máquina para reduzir, quando necessário, 45 segundos. Beraldo. Eu acho que há dois pensamentos, né? O pensamento da esquerda, que prevalece hoje no Brasil, é o pensamento da máquina inchada, o governo resolvendo o problema das pessoas, distribuindo empregos e política assistencialista para manter a população escrava do governo. E o pensamento da direita, entendendo que as pessoas podem muito mais do que simplesmente depender do governo. Isso é que vai definir se vamos seguir o exemplo da Argentina de Milei ou não. Mas a gente só vai ter alguma possibilidade de mudança em relação a isso em 2026. Você, Zé, 45 segundos. Sim, influência. Já sinto esse debate, né? Ele jogou o debate sobre o peso da máquina. Não se pode fazer um país hoje, no Brasil, onde o sonho do jovem aqui é ser funcionário público. Isso não é bom ser funcionário público, precisa, mas não pode ser o sonho do Brasil e dos jovens do Brasil. Então, é claro que houve influência e isso é positivo.